Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien, porque hoy seguimos con más una clase de español. Hoy vamos a empezar en la sesión Acércate, que aproxímese, en la página 25 del libro, ¿cierto? Y hoy vamos a aprender algunos verbos irregulares del presente de indicativo. En esta página empezamos leyendo lo que dice esta imagen, né? Lo que os niños estão hablando. Então, nós vamos começar aqui nessa página lendo o que os dois meninos estão falando. E atenção ao que está em destaque. Então, acá uno dice, hola, me llamo Ramón. Soy nuevo en el colegio. ¿Y tú, cómo te llamas? Hola, me llamo Marcelo. Bienvenido. Certo? Então, eles aí estão se cumprimentando, né? Se conhecendo. Um disse: Oi, me chamo Ramon, sou novo no colégio. E você, como você se chama, né? E ele respondeu: Olá, né? Me chamo Marcelo. Bem-vindo. Então, o que que nós vemos aqui? Nós vamos ver alguns dos verbos, né? Que é o verbo llamar, né? Que sempre vai acompanhado por um pronombre, né? Me llamo, nos llamamos, certo? Vamos aprender acá o verbo ser, né? Soy, tu eres, por exemplo, ele es, que é ele é. E aqui também é mais um exemplo aí com o verbo llamar, né? Quando eu falo me chamo, me llamo. E seguimos aqui. Abaixo, nós vamos ter as conjugações de 4 verbos. Estes verbos são o verbo ser, verbo estar, verbo hacer, que é o verbo fazer no português, o verbo tener, que é o verbo ter. E eles são irregulares, certo? Isso porque em alguns momentos, né, ele muda totalmente. Por exemplo, aqui, ó, começava com soy, né, com S, né, essa partezinha aqui, ó, es. Então, são mudanças que não seguem a regra, não tem aí mudam totalmente, olha, soy, es. Então, quando nós temos essa irregularidade, né, quando o verbo ele não segue uma espécie de padrão, a gente chama de irregulares. E para começar, então a gente vai observar aqui no verbo ser. Então, quando eu quero falar em espanhol, eu sou, eu vou a decir, eu soy. Então, por exemplo, eu sou espanhol. Eu vou a decir, eu sou espanhol, certo? Se eu quero falar que eu estou na Espanha, eu estou em Espanha, certo? Agora, se eu quero dizer eu faço os exercícios, eu vou dizer eu hago os exercícios, certo? Agora, se eu quero dizer que eu tenho um irmão, eu vou dizer eu tengo un hermano, certo? Entonces, yo usé estos 4 verbos para dar aí informações sobre yo, né? Agora, se quero dizer que nós somos brasileiros, eu vou dizer nosotros somos brasileños, certo? Agora, se quero dizer nós estamos em casa, eu posso dizer nosotros estou em casa? Não, não puedo decir. ¿Por quê? Se estou hablando de nosotros, los verbos tienen que seguir esta forma, ¿cierto? Entonces, diria nosotros estamos em casa, ¿cierto? Agora, se quero dizer nós fazemos as atividades, nosotros hacemos las actividades. Agora, se quero dizer que nós temos irmãos, eu vou dizer nosotros tenemos hermanos, certo? Não puedo dizer, por exemplo, nosotros tiene hermanos, certo? Então, esta é a conjugação.
Entonces, depende de cuál pronombre estamos hablando, el verbo sigue una forma, ¿cierto? De la misma manera, si quiero decir que él es, no voy a decir él soy, voy a decir él es, ¿cierto? Porque él, se for usar o verbo ser, a forma correta que combina com ele é o es, ¿cierto? Agora, abaixo acá, temos acá a explicação de por que são irregulares, né? Como eu dije, né? O verbo ser, ele tem aqui a irregularidade do y, e aqui ele muda totalmente, né? Está em negrito as irregularidades do verbo, certo? Então, quando os verbos são irregulares, não temos muito o que fazer, a gente vai ter que decorar, né? Gravar com o uso como é a conjugação desses verbos, certo? E aqui a gente tem um quadro que depois vocês podem olhar com detalhes, que mostra quais são as irregularidades, certo? Abaixo, nós temos agora o verbo pronominal llamar-se. Por que é o verbo pronominal? Porque nós sempre vamos usar ele com estes, né? Com estes pronombres, com esses pronomes, o me, o te, o se, o nos, os e o se. Que é parecido com o português, porque nós não dizemos, por exemplo, eu me chamo. Em espanhol, yo me llamo. Normal, certo? E esse verbo pronominal, como que eu vou saber se é um verbo que exige o pronome? Ele vai se apresentar dessa forma, llamar-se, que é o verbo chamar aqui, mais esse sezinho mostrando que ele é um verbo que vai precisar ser usado aqui na frente. O me, o te, o se, o nos, o os ou o se, dependendo da persona. Porque olha aqui, observa. Nós temos que o Joe, ele sempre vai usar o pronome me. Assim como, por exemplo, ele, ele, você, esses três, eles usam o pronome se, certo? Então, se quero dizer eu me chamo, eu me llamo. Se quero dizer, por exemplo, usando aí o informal no português, você se chama, eu vou dizer tu te llamas ou vos te llamas, certo? Agora, se quero dizer que ele se chama, ele se llama. Ela se chama, ella se llama. Também, né, se quero ser formal, dizer o senhor ou a senhora se chama, usted se llama, certo? E assim por delante, com nós outros, né? Nós outros nos chamamos, e aí diz os nomes, com eles, né? Com vosotros. Cada um tem a sua forma aqui. E em destaque nós temos aqui os pronombres de cada um. Agora, então, aqui, ó, nós temos o orro, né? Uma atenção, que é com ele infinitivo, ele pronome dele verbo vá detrás, né? Lhamar-se. Então, ele fica emendadinho quando a gente tem aqui o verbo com a, e, ele vai grudar aqui o se, lhamar-se. Lembrando que quando eu tenho o verbo assim, né, para conjugar, quer dizer que é um verbo que eu vou precisar desses pronomes. Bueno, acabamos de ver algunos verbos en presente, né, de indicativo, irregulares. Pero yo también voy a explicar acá para ustedes los verbos regulares, porque después en la página 26 que ustedes van a hacer, hay algunos de estos verbos, ¿cierto? Então, pessoal, eu vou explicar para vocês agora os verbos regulares, porque na página 26 que vocês vão fazer na sequência, aparece tanto os verbos que a gente viu lá irregulares, quanto aparece alguns verbos regulares. Então, como eu vou reconhecer estes verbos? Eu vou observar que os verbos regulares, eles seguem um tipo de padrão. E eu coloquei aqui como exemplo, né, já conjugado, três verbos regulares. O verbo amar, né, simbolizando aí, mostrando, representando os verbos regulares terminados em ar. Eu deixei aqui também o verbo comer, que vai aí representar os verbos terminados em e.
E também trouxe aqui o verbo vivir, né, que no português a gente conhece como viver, mas no espanhol ele vai fazer parte aí dos representantes dos verbos ir. E esses três, olha, eles já estão conjugados. E trouxe outros três que nós vamos aprender a conjugar seguindo essa regra, seguindo esse padrão, certo? Então, por exemplo, todos os verbos do presente, que são ações que estão acontecendo no momento da fala, né? O aqui, o agora, eu tenho então que, por exemplo, eu amo, eu amo, tu amas, vos amas, ele, usted ama, nosotros amamos, vosotros amais, ellas, ustedes amam. O que eu observo, né? Eu já até deixei destacado aqui as terminações e a parte em preto aqui é a parte que é chamada raiz do verbo, o radical ou raiz. Porque quando eu vou conjugar essa partezinha para cá, se ele é um verbo regular, depois que eu retiro as terminações a, e, i, essa parte não vai mudar. Se ele for um verbo regular, essa parte aqui não muda. Eu tiro a desinência, o final a, e, e esse outro restinho aqui do verbo, ele continua o mesmo, certo? Isto aqui sendo aqui o verbo no infinitivo, né? O verbo sem conjugar. Então, o que eu observei? Olha lá como ele fica, ó, o am, né? Fica para todos. E na sequência, a gente tem as terminações que equivalem ao presente. Então, quando é yo, eu coloquei aqui o finalzinho o. Depois, quando é tu e vos, o as, né? As sem acento para o tu e o vos eu uso as com acento. Quando é terceira pessoa do singular, ele é você, eu coloco a desinência, né? O finalzinho a. Quando é nós outros, amos, vosotros, ais, eles, ustedes, an, certo? Então, eu vou perguntando aí para vocês. Esses são os sinaizinhos, eles vão seguir um padrão. Então, com essas terminações, eu consigo conjugar todos os outros verbos regulares terminados em ar, certo? Então, vamos fazer isso agora com o verbo trabalhar, que é o verbo trabalhar. Então, nós temos aí, né? Trabalhar. Eu já adiantei aqui, ó. O que você faz? Você pensa no verbo, já tira o finalzinho, ar, e fica essa partezinha, né? Fica o que nós chamamos, então, da raiz, né? Do radical do verbo. Agora, eu coloco as terminações, né? Qual que é a terminação quando é no presente, aqui no verbo já? É o O. Então, fica yo trabajo, certo? Agora, se eu quero dizer aí quando é tu ou vos, vai ficar tu trabajas. Ou também aí, trabajas no vos, né? Só que aí com acentozinho. Agora, se eu quero falar que ele trabalha, vai ficar ele trabaja, certo? Se for nós outros, qual que é o final? Nós outros trabajamos, certo? Vosotros trabajáis. Se for eles, elas ou vocês, né? Ou os senhores, trabalham. Viram só? Então, eu segui o mesmo padrão do verbo aqui em ar, trabalhar, segue as mesmas terminações. A mesma coisa se eu colocasse um outro verbo, por exemplo, o verbo cantar, né? Pensem aí o verbo cantar. Cantar. O que eu faço? Eu tiro o final, fica can't. E aí eu vou conjugar a mesma coisa, olha lá. Canto. Tu cantas. Ele canta. Nós outros cantamos. E assim por diante. Viram só como a gente segue um padrão? Agora, os verbos em e. Olha lá, ele vai mudar um pouquinho. Quando é yo, o final aqui vai continuar o. Então, yo como, tu comes, vos comes, ele, usted come, nosotros comemos, vosotros comeis, ellos, ustedes comem, certo? E aí, como que vai ficar o verbo vender? Mesma coisa, eu tirei o final e, certo?
ficou aqui o que a gente chama do radical, a raiz do verbo, e eu vou seguir as mesmas terminações do comer, que o vender também é um verbo regular. Então, nós temos aí, eu vendo, tu vendes, né? Vendes sem acento para tu, com acento para o vos. Lembrando que o acento, gente, na pronúncia, né? Fica bendes, bendes, certo? E esse acento, ele só vai simbolizar a sílaba tônica, né? Ele não vai ter aí uma mudança na pronúncia do E, certo? Então, vendes, vendes. E agora, ele vende, nosotros vendemos, vosotros vendéis e eles vendem, certo? Mesma coisa com o verbo em ir. Olha as terminações, né? Elas são bem parecidas aqui com o er, né? Tirando aqui no o vos, que fica is, né? O vosotros, que fica is também. E não se esqueçam, tá? Vosotros e vos são coisas diferentes. E nós temos aqui o vivir, que é imos, né? Vai mudar um pouquinho. Então, seguindo as mesmas, eu abro, tu abres e vos abris, certo? Aí temos também ah, ele abre, ella abre, usted abre, nosotros abrimos, vosotros abrís, ¿cierto? Abrís. E por último, ellos, ellas, ustedes, o verbo abrir fica abren, certo? Lembre-se que aqui sempre tom finalzinho N, tá? Diferente do português que a gente usa o M. Muy bien, entonces acá aprendemos a hacer la conjugación de los verbos regulares em presente de indicativo. Com esta explicação, ustedes agora vão a lograr, né, vão conseguir fazer os exercícios da página 26, né, com tranquilidade, porque lá nós temos aqueles verbos irregulares, que a gente já aprendeu, que está na página 25, e também tem alguns verbos regulares, que agora vocês têm aqui o modelinho da conjugação, tá bom? Então, agora eu vou lá com a página 26 para explicar os exercícios para vocês. Então, página 26. Em la página 26, temos aí exercício 2, certo? Que completa acá el crucigrama com os verbos conjugados em presente de indicativo, certo? Né? O de ustedes não está aqui como el mío para escrever delante, né? Para escrever aqui na frente, onde vocês estão no formato de cruzadinha, o que vai facilitar, eu acredito, um pouco, já que cada verbo já tem uma letra aí colocada. Vocês têm que fazer o que aí, né? Então, vocês têm aí, por exemplo, a letra A, o verbo pintar em el. Então, pintar em ele, como que fica esse verbo conjugado aí na terceira pessoa, ele? Lembrando aí que esse aqui é um verbo regular. Então, nós já aprendemos aí como eu conjugo os regulares. Então, você pode aí retornar na explicação, né, o vídeo um pouquinho, e ouvir novamente para saber como eu vou fazer a conjugação desse verbo. Lembrando, qual é a primeira coisa que eu faço para conjugar um verbo? Regular, né? O verbo regular, ele vai seguir esse padrão. Eu vou tirar aqui o finalzinho ar. Então, aqui eu já sei que vai ficar assim, né? Pim. E qual que é a terminação? Qual que é a terminação que a gente viu lá com ele, né? Terceira pessoa dos verbos terminados em ar. Então, esse eu vou fazer com vocês. Então, a gente vai lá no quadro e olha, que, por exemplo, vamos pegar o verbo amar. Como que era? Eu amo, tu amas, ele ama. Qual que era o finalzinho que a gente viu? A. Então, ele pinta. E aí, no seu crucigrama, né, na sua cruzadinha, na letra A, o verbo fica pinta, certo? Aí, a mesma coisa você vai fazer com os outros verbos. A letra B, por exemplo, o verbo trabalhar em vos, certo? Então, aqui é um verbo regular também que vocês vão conjugar e completar a cruzadinha. O verbo a ser, ele é irregular,
certo? Mas vocês já viram que ele está na página 25, né? Que nós estudamos ali. Vocês vão lá, conferem como que eu falo o verbo a ser em nosotros. Verbo ser em yo, né? O verbo llamar, sinto. Lembrando que quando tem esse ser, eu tenho que colocar também o pronome. Então, é o verbo llamar mais o pronome, que equivale a tu. Temos o tener, que é irregular também, que está lá na página 25, em ellos. O verbo estar em vosotras e o verbo comer em ustedes, né? Lembrando que o verbo comer ele também é regular e a gente já viu ele ali na explicação dos verbos regulares. Então, vocês vão completar essa cruzadinha conjugando os verbos dentro aí dos pronombres que estão na frente. Perfeito? Agora vamos ao exercício 3. Ejercicio 3 pide: completa as frases conjugando os verbos entre parênteses em presente de indicativo, certo? Então, o verbo aqui está sinalizado dentro do parênteses. Então, nós temos, por exemplo, aqui na letra A, estas, tanana, mis mejores amigas. Então, aqui você sabe que dentro desse espacinho você vai conjugar o verbo ser. Aí, você vai colocar como, né, mis melhores amigas. No português, então, aí você sabe que como está falando mis, né, minhas melhores amigas, aqui está em primeira pessoa. Então, yo. Então, se você fosse falar essa frase, estas, no português, são minhas melhores amigas, certo? Então, como que fica o verbo ser aqui, né, o são em espanhol? Então, ficaria como? Vai lá no quadrinho do verbo ser. Fica ellas, né? Porque estou falando de mis mejores amigas. Ellas son mis mejores amigas, certo? Então, aí eu fiz a conjugação. Mis mejores amigas são estas, né? Poderíamos pensar na frase invertida também. Certo? Agora, depois ustedes tienen aqui el outro espaço, que agora é o verbo llamar-se. E aí você vai dizer o nome dessas melhores amigas, né? A Daniela e Cristina. Então, se estou falando de las mejores amigas, então ellas. Como queda o verbo llamar-se em ellas? Como queda? Também vai ser com ustedes, né? Se vocês olharem lá no quadro, eu vou dizer que ellas se llaman, certo? Perfecto? Entonces, de esta misma forma, ustedes van a hacer a letra B, a letra C, a letra D y a letra E. Leyendo la frase y conjugando los verbos entre paréntesis, ¿cierto? Después, ejercicio 4. Ejercicio 4 pide: completa os espaços com os verbos em relieve, né? Que são os verbos que estão em negrito, né? Destacados. Teniendo en cuenta el pronombre dado entre paréntesis. ¿Qué vamos a hacer aquí, né? Vamos a mirar el ejemplo. Por ejemplo, acá, ó. Mi mejor amigo se llama Pedro e tiene 14 años, certo? Então, o que está marcadinho aqui, ó? Se llama, né? Que está aqui marcadinho na forma itálica, e o tiene. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tinha que pegar essa frase e alterar esses verbos aqui para yo. Como que ficaria essa frase se eu mudasse ela para o pronombre yo? Ficou, então, me llamo Pedro e tenho 14 anos. Então, aí, como eu vou falar de yo, eu não vou usar se llama mais, eu vou dizer me llamo. E não vou usar tiene 14 anos, e sim vou usar tengo 14 anos, certo? Então, por exemplo, em lá, somos muito sociáveis e hacemos amistades facilmente, certo? Então, quando decimos, né, quando a gente diz somos e hacemos, estou falando de nosotros. Só que agora nós vamos mudar esses verbos para yo. Então, como que vai ficar aqui? Yo, tanana, né? Como que fica o somos em yo?
né? O verbo ser. Tananã. Hacemos, vai mudar aí para combinar com yo. Então, e tananã. Como que vai ficar esse verbo a ser em yo? E a mesma coisa vocês vão fazer aí na B, na C, na D e E. Por exemplo, lá B. La professora de espanhol es colombiana. Certo? Então, o que está destacado aqui? O verbo es. Então, agora eu tenho que trocar esse verbo es, né? Pelo que combina com tu. Porque eu não falo tu és, certo? Eu vou usar esse es aqui, trocá-lo pelo que combina com tu. E qual que é o verbo? Como que vai ficar aqui o verbo ser em tu? Aí você vai escrever, certo? E assim você faz com as outras. Hagan com atenção e depois vamos fazer a correção juntos, certo?